Bom, vamos lá então, pessoal. Nesse exercício a gente tem o seguinte: assinale a alternativa que contém consequências do aumento de taxas de juros básicas da economia, a taxa Selic. Muito bem, então vamos só lembrar o seguinte: a gente tem aqui um gráfico de taxas de juros, tá certo, ao longo do tempo. Então imagina o seguinte: aqui você tem os diferentes prazos, né, em meses, né, pelo qual a gente vai emprestar dinheiro. Então imagina que o governo ele capta recursos, ele toma emprestado e remunera uma taxa chamada taxa Selic, né? Vamos imaginar que esteja assim a projeção da taxa Selic. Então isso aqui é a taxa Selic. Muito bem. É importante a gente lembrar o seguinte, a gente precisa lembrar que o setor privado, quando ele captar esses recursos, ele vai captar uma taxa a uma taxa maior, né? Então essa é a taxa de captação do setor privado. Normalmente existe um spread de crédito aqui, ok? Então, o que acontece? Imagine você que essa taxa aumente, a taxa Selic ela venha para cá, está aumentando. O que vai acontecer? O setor privado tenderá a captar recursos a uma taxa mais alta. Por quê? Porque existe essa diferença de taxas que é o spread de crédito. Legal? Então, geralmente, com um aumento de taxas de juros básicas da economia, né, tá aqui o aumento da taxa Selic, você tem um aumento na captação, no custo de capital empresarial. Então, essa alternativa A aqui ela está errada. Alternativa B, aumento do gasto do governo com os juros da dívida pós-fixada, tá certo? Gerando impacto negativo em suas contas. Pô, é isso mesmo. Imagina o seguinte, imagina que você tem o governo captando recursos, né? O governo capta, né? Ele está captando nesse patamar aqui de taxa de juros, né? Sei lá, por exemplo, a 7% ao ano. Okay? Se você tem um aumento dessa taxa para algo em torno de 9% ao ano, isso vai tornar a dívida do governo mais cara. Ele está pagando mais juros, está pagando um custo maior. Então, o aumento nessa taxa de juros básica vai ocasionar um aumento do gasto do governo com os juros da dívida pós-fixada. E, obviamente, como é uma despesa financeira, isso gera um impacto negativo nas contas do governo. Então, a alternativa B seria a correta. A alternativa C, aumento da inflação devido a maior demanda por dinheiro. Não, a inflação ela normalmente aumenta quando você tem um aumento do meio circulante, né? Não um aumento da demanda por dinheiro. Então, isso aqui está errado. Redução da propensão marginal a poupar pelos agentes que têm superávit financeiro, ou seja, os que ganham mais do que gastam. Também não, porque olha só, quando você tem um aumento nas taxas de juros, isso geralmente gera um aumento na propensão marginal a poupar. Quer dizer, o pessoal está afim de poupar mais para aproveitar essa taxa de juros maior. Então, esse aqui está errado também. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí um comentário com a gente que a gente tenta te ajudar melhor. Valeu, até mais.